Olá pessoal, sou o Rogério, mais uma aula aqui, turmas do oitavo ano, e hoje a nossa aula vai ser sobre o mundo multipolar. Então vamos lá, com o fim da União Soviética e a fragmentação do mundo socialista, o mundo considerado bipolar deixou de existir, fazendo com que os Estados Unidos passassem a exercer uma hegemonia política sem precedentes desde a emergência do sistema capitalista no mundo. Então, recapitulando a nossa última aula, o mundo deixa de existir a questão bipolar entre Estados Unidos e ex-União Soviética, agora há uma hegemonia norte-americana. Então, os Estados Unidos surge como uma grande potência. Só que, nesse sentido, vai existir outras áreas de influência de outros países que vão se industrializar, vão prosperar e vão emergir como potências, mas no lado econômico agora. Então, o lado econômico que vai fazer com que esses países tenham suas zonas de influência que vamos ver logo em seguida. Então, as características da nova ordem mundial são as alianças entre as nações, que são feitas agora pelo seu grau de afinidade econômica e comercial existente entre um e outro país, deixando de lado a questão ideológica. O que impera agora é a questão mercadológica. Então, cada país agora vai ter sua questão econômica a seu favor. Deixa-se o lado bipolar entre a questão ideológica e a questão bélica. Surge agora a questão econômica para dividir o mundo multipolar. O nível de poder de um país agora é medido pelo seu desenvolvimento científico e tecnológico, com destaque para o conhecimento científico nas áreas de informática e biotecnologia. Então, as novas potências que surgem nesse contexto vão investir em informática e biotecnologia e vão expandir suas áreas de influências em algumas zonas que nós vamos ver daqui a pouco, ok? Ao mesmo tempo, outros países capitalistas também se consolidaram como os protagonistas do sistema mundo, que abandonaram o foco no poderio militar, embora tenha continuado importante, principalmente os Estados Unidos, que nós vamos ver logo em seguida que continuará sendo, ou é até hoje, uma das potências militares, e ampliou o estado do poderio econômico desses países. Então, nós vamos ver agora questões mundiais, a questão da globalização dos mercados internacionais, as transnacionais, entendeu? Então, nesse contexto, as grandes economias começam a fluir e ter as suas influências em outros países, ok? Com a desagregação do mundo socialista e fim da Guerra Fria, houve a necessidade de se enquadrar os novos países de economia de mercado. Surge então a divisão Norte-Sul, onde o Norte representa basicamente os países desenvolvidos, incluindo as economias mais industrializadas do ex-mundo socialista, e o Sul se refere aos países subdesenvolvidos. Então você pode ver aí nessa divisão do mapa onde estão os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como alguns autores falam também. Então aí agora há uma divisão mais ampla do que seria os países têm sua economia mais desenvolvida em relação aos países que estão ainda em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, como vocês queiram, ok? Assim, os países da União Europeia, principalmente a Alemanha, França e Inglaterra, que são países ali que têm um parque industrial mais forte, a economia mais consolidada, o Japão e mais tarde a China passaram a dividir com os norte-americanos o protagonismo geopolítico. Surge assim o mundo multipolar. Então, como vocês podem ver, agora nós não estamos falando mais de questões envolvendo ideologias, guerras, etc. Nós estamos vendo agora questões envolvendo zonas econômicas influentes em várias partes do mundo. Tem algumas figuras aqui, o presidente da China, o presidente da Coreia, o presidente dos Estados Unidos. Então começa a ter acordos internacionais, a formação de blocos econômicos, a gente vai ver nos próximos assuntos, a formação de blocos econômicos, conferências que vão discutir basicamente o comércio mundial,
e outras questões envolvendo esses países. Então, esses países surgem como os protagonistas do mundo multipolar. Então, aqui algumas características dessas zonas de influência, tá? A Europa ali, Europa daquela antiga divisão de Europa Ocidental, Europa Oriental, a Europa com seu domínio se expandindo sua área de influência ali pela África, o Japão tendo toda a sua economia pegando ali os tigres asiáticos, a Oceania, uma parte ali da Ásia, ainda que no contexto ainda agora recentemente a China surge como uma potência econômica também ali disputando com o Japão essa hegemonia. Eu acredito até que, acredito não, tenho certeza que a China já está sobrepondo essa hegemonia japonesa na Ásia, ali nos países do Sudeste Asiático, da Oceania, e os Estados Unidos com sua influência em praticamente todo o continente americano, tá? E a divisão Norte-Sul entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, ok? Todavia, essa perspectiva é um pouco questionável. Em primeiro lugar, observa-se que uma comparação entre esses países não os coloca lado a lado. Assim, mas sim com os Estados Unidos muito à frente dos demais em termos econômicos e também ibéricos, embora os chineses venham apresentando acelerados níveis de crescimento. Então, se a gente for comparar o cenário multipolar, é, ainda que existam alguns países que tenham ainda uma economia forte, como é o caso da União Europeia, China, Japão, etc., ainda os Estados Unidos desponta como uma superpotência e nós vamos chamar isso de unipolaridade. Os Estados Unidos ainda é um país, é uma nação que tem um poderio econômico, bélico, militar muito forte ainda presente no mundo atual. Então aqui uma pequena representação entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Coreia do Norte, que teve algumas tensões entre eles recentemente. Eu acredito que vocês viram isso nos telejornais. A questão dos mísseis estavam sendo lançados, a dúvida dos Estados Unidos em questão das testes nucleares da Coreia do Norte, que inclusive vai ser um dos nossos assuntos lá sobre questões de conflitos. Ok? Em segundo lugar, nota-se também que esses países, exceto os chineses, apresentam certo alinhamento político, ao contrário do que ocorre na ordem mundial anterior, marcada pela rivalidade e tensão permanente. Então, é a questão dos acordos, acordos entre blocos, acordos alfandegários, acordos que existem entre esses países. É comum hoje, inclusive no mundo multipolar, países fazerem cooperações entre outros países do seu bloco, então de interesses comerciais. Por exemplo, tem interesses econômicos do petróleo, então se forma-se blocos econômicos relacionados a este contexto do petróleo. Então, exceto os chineses despontam como um país em ascensão. Eu acredito que é inclusive um dos países que tem um PIB que esteja acima dos Estados Unidos atualmente, anualmente. Os chineses estão numa produção alta, inclusive agora nessa questão dessa pandemia, a produção chinesa também deu um salto. Os Estados Unidos já está enciumado, saiu até da OMS, porque estava achando que a OMS estava favorecendo os chineses, etc. Então nós vamos ver os próximos capítulos aí pela frente, ok? Então aqui a guerra comercial atual, que eu posso dizer assim que é a mais abrangente, que é Estados Unidos e a China. Inclusive já tiveram alguns atritos, vocês possam, acho que acredito que já viram em telejornais questões do Donald Trump fazendo restrições alfandegárias
aumentando o preço de impostos chineses que chegam e os chineses fazendo a mesma coisa. Então há essas questões comerciais entre os dois que provavelmente se acerrará nos próximos meses ou anos pós essa pandemia, se Deus quiser, vai acabar, ok? Por isso, outros termos são utilizados para designar a ordem mundial atual, como a unipolaridade ou mais comumente a unimultipolaridade, ou seja, os Estados Unidos sempre encabeçando as questões econômicas mundiais, embora isso não seja ainda um consenso entre todos na geopolítica mundial, ok? Então aqui um resumo bem didático de como ocorreu tanto o mundo multipolar e o bipolar, tá? Então essa nova onde começa a surgir uma nova ordem mundial é a partir do fim da ordem mundial bipolar, a partir da década de 80, ali final da década de 80, então começa assim a ordem multipolar nesse sentido. Então aqui é um resumo de o que aconteceu das ordens mundiais. Ali com destaque ao início do século XX, que era também uma ordem multipolar, mas era a questão do imperialismo. Existia o equilíbrio de forças entre as potências. Isso resultou na Primeira Guerra Mundial e, posteriormente, reflexos na Segunda também. Ok? Recentemente, a postura agressiva do governo da Rússia, principal herdeira do Império Soviético diante dos Estados Unidos, em algumas questões, como o conflito na Síria, a tensão entre a Coreia e a crise da Ucrânia, vem criando expectativas sobre o retorno de uma nova Guerra Fria, haja vista que ambos os países são grandes detentores de armamentos nucleares ainda nos dias atuais. Então vocês podem ver ainda que existem algumas tensões, principalmente em alguns conflitos que existem ali na Síria, no Oriente Médio, conflitos territoriais existentes e que sempre tem questões envolvendo os Estados Unidos e a ex-União Soviética, no caso agora é representado pela Rússia. Aqui a figura dos dois presidentes, tanto da Rússia como dos Estados Unidos. Então eu acredito que ainda há algumas arestas ainda entre Estados Unidos e a Rússia. E os próximos capítulos a história contará.